eu vi uma reportagem, uma reportagem do Dr. Rodrigo Silva, Léo, foi interessante que ele foi em Éfeso e ele disse que o João não terminou o Apocalipse na ilha de Patmos. Ele terminou em Éfeso. Achei muito interessante isso, né? Onde foram escritas algumas cartas também de João. Achei muito bacana. Então, assim, Deus dá essa revelação. Então, assim, quando é preciso só uma interpretação, é questão de salvação, de doutrina, que não pode se mexer nisso. Mas, por exemplo, né, quem é a besta, quem é o falso profeta, não pode achar que é o presidente da República, outro acha que... Isso aí não muda nada. Né? Isso aí não muda nada. Então, essa é para a gente começar isso aqui, né? São pensamentos. Então, é uma grande linha de pensamento, acredita que esse primeiro cavalo branco aí significa Jesus. Mas uma outra parte, que é até mais aceita, que eu penso também dessa forma, é que esse cavalo branco aí simboliza o anticristo. E aí nós vamos explicar por quê, né? Se tem alguma pergunta aí, Léo, a gente continua aqui, dou a continuidade? Então, beleza, vamos lá. Uma outra coisa que é importante entender, que a Bíblia fala muito assim, os 7 selos, né? Os 7 selos, cavalos e tal, porque nessa época as guerras eram travadas com cavalo, quem tinha mais cavalos, mais armamento, tinha mais chance de vencer. Então lembra-se muito aquelas guerras, aquelas batalhas, então por isso se fala muito dos cavalos. E quando se fala dos selos, é interessante dizer, poxa, o selo, abriu o primeiro selo, o segundo selo, porque quando se mandava uma carta, nessa época um pergaminho, né, um papiro, seja o que for, e diga-se de passagem aqui, até para a gente não ficar só ali preso ao Apocalipse, que a gente tem tempo aqui para passar informações, diga-se de passagem aqui, pergaminho e papiro. Às vezes tem pessoas que não sabem nem a diferença. Né? O papiro realmente vem de papel, né? Vem de árvores mesmo, como papel hoje, né? Preparado, era o papiro. Era difícil se adquirir um papiro, e quem produzia muito papiro era o Egito. O Egito fabricava muito. E aí o rei de Pérgamo quis comprar papiros para fazer uma grande biblioteca. Daí o nome Bíblia, né? Porque Bíblia significa conjunto de livros, daí o nome biblioteca. E aí o rei de Pérgamo, ele quer fazer uma grande biblioteca e o rei do Egito não libera mais papiro. E aí ele tem uma ideia, o rei de Pérgamo, de arrancar o couro dos animais, para preparar e escrever no couro dos animais, e aí ele colocou, pergaminho, porque surgiu em Pérgamo. Foi essa a ideia do rei de Pérgamo, de escrever no couro dos animais. E aí ficou muito mais forte, né? Muito mais resistente um pergaminho do que um papiro, né? Que é de papel, tal. Hoje é internet, hoje é zap, né? Hoje é tal. Então, assim, e voltando aqui aos selos, o que acontecia? Quando se mandava uma carta, era selado, somente quem era autorizado podia abrir. Se abrisse no meio do caminho, o próprio entregador poderia ser morto. Você lembra daquela história que Davi, ele manda uma carta para Joabe, porque ele quer matar Urias? Davi, ele prepara a morte de Urias, porque quem não conhece a história, o rei Davi, ele ficou com uma mulher que era casada, Batseba, e esse marido dela era um soldado dele. E aí ele engravida essa mulher e não sabe o que fazer. Então aí ele manda esse homem para a batalha, ele estava na batalha, pediu para ele voltar para a batalha, mas antes deu uma carta para ele, né, um selo, né, selada, às vezes o anel do rei, aquelas coisas, não podia romper aquilo. Se rompesse, deu a livre. Aí estava só quem tinha autorização para romper o selo. E aí ele leva, né, e Joabe ali, esse homem está levando essa carta, bote ele na frente para ele morrer em batalha. Ele levando a carta da própria morte dele, e ele não podia ler, né, não sabia. Então, assim, só quem tinha autorização para tirar o selo, para colocar e tirar o selo.